Graça e paz a todos os irmãos, amados irmãos, queridas irmãs, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar, e se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus ergue a nossa vida e segue junto a nós. Essa é uma das canções compostas há muitos anos atrás, que marcou gerações, chamada Situações, do conhecido grupo Logos, música de qualidade e que sempre fala ao nosso coração com muita esperança, né? Fala uma verdade bíblica que, por mais que a gente fraqueje na vida ou passe por situações difíceis de suportar, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa força, a nossa suficiência está nele, e é nele que nós devemos buscar toda a nossa esperança em todo o tempo, não apenas em dias difíceis, mas também nos dias fáceis, onde tudo parece que dá certo. É aí que nós somos desafiados a não esquecermos essa grande verdade da palavra de Deus. A nossa suficiência não vem da nossa força, não vem da nossa inteligência, não vem da nossa competência, vem das mãos de Deus. O próprio Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, faz com que nós sejamos reconciliados com Ele e aí não mais sujeitos à sua santa ira. O castigo que Deus aplicou sobre o seu Filho, como diz as Escrituras, nos traz a paz, nos traz também reconciliação com Deus, esperança e muita alegria para a gente viver. Eu quero convidar você, então, para estar comigo em oração nesse momento. Você é muito bem-vindo a estar conosco. Nós que somos da Congregação Presbiteriana de Vila Valqueira e queremos, nessa noite, convidar você a estar com a sua mente concentrada em Deus, a colocar as distrações de lado e, nesse dia do Senhor, nos concentrarmos apenas no nosso bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus bendito, te louvamos, te bendizemos, Senhor, porque apesar de situações que nós não sabemos suportar, nós entregamos a Ti todo o nosso medo, Senhor, todas as nossas dificuldades, angústias, aflições e frustrações, Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor é quem nos dá a força, e sem a Sua mão, Senhor, nós já teríamos perecido. Essa é a grande verdade, e é isso que as Tuas Sagradas Escrituras revelam, é isso que as canções que nós cantamos a Ti refletem, Senhor, muito do que a Tua palavra já foi colocada diante dos nossos olhos, Senhor, e dentro dos nossos corações, ó Deus. Sabemos, Senhor, que muitas vezes nos esquecemos dessas tão grandiosas verdades, Senhor, verdades tão abençoadoras, e esquecemos, Senhor, de descansar em Ti todo o cuidado, esquecemos, Senhor, que a nossa vida não é nada, essa é a grande verdade, Senhor, mas que o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor quem nos dá a força. E é por isso que nessa noite nós nos apresentamos aqui, juntamente com os nossos irmãos e com aqueles que nos escutam pela internet, pelo Facebook, Senhor, para Te dar toda a honra e toda a glória, Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, seja no céu, seja na terra, Senhor, seja diante de qualquer poder, de autoridade, Senhor, de principado ou de potestade, Senhor. O Senhor é digno de ser louvado, Senhor. E não importa o momento, não importa a circunstância da vida, não importa a situação que a gente esteja enfrentando, Senhor, o Senhor é digno de ser louvado e adorado, Senhor. Prepara assim, Senhor, os nossos corações a nos encontrarmos contigo, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Abra comigo, querido irmão, a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 11, é texto que nós vamos ler em adoração ao Senhor. Profeta Ezequiel, capítulo 34, verso de número 11, e a gente vai ler do verso 11 ao verso 16. Hoje, nessa noite, vamos pensar no Senhor Jesus
como sendo o pastor das nossas vidas. Nós vamos trazer a mensagem ao nosso coração, não nesse texto de agora, mas através desse texto nos preparamos para já entender a mensagem do Senhor que será pregada logo em seguida, que traz essa mensagem pastoral para todos nós. Profeta Ezequiel, capítulo 34, verso 11 a 16. Uma boa noite, graça e paz a todos que estão entrando agora. Nós vamos já então abrir a Bíblia, Ezequiel 34, verso 11 a o verso 16. Eu vou fazer a leitura e a minha Bíblia aqui está na versão NVI, tá? Talvez esteja um pouquinho diferente da sua, mas eu vou ler na nova versão internacional. Ezequiel 34, do verso 11 ao 16, palavra do Senhor para a nossa vida, diz assim: porque assim diz o soberano, o Senhor, mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Palavra do Senhor, profeta Ezequiel, capítulo 34, dos versos 11 a 16, nos fala de uma profecia feita por Deus, onde ele mesmo tomaria o encargo de apacentar as suas ovelhas com justiça, com misericórdia e trazendo essas ovelhas para junto de si, inclusive buscando aquelas que estão perdidas. Não existe amor maior do que esse, saber que o Senhor Jesus Cristo nos amou e se entregou na cruz por nós e deu a sua vida por nós para que nós, ovelhas de Cristo, pudéssemos ser resgatados de caminhos terríveis que estávamos trilhando, mas hoje somos em Jesus Cristo e em nenhum outro nome, apenas no nome do Senhor Jesus, reconciliados uma vez com Deus. Não existe palavra que traga mais esperança para o nosso coração, senão a de saber que Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou por nós e até hoje Ele está buscando, pelo seu santo evangelho, as ovelhas da casa de Israel, do Israel universal de Deus, de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que ainda estão desviados, serão buscados no tempo de Deus, serão alcançados. Não existe coração que seja duro, que possa resistir à graça de Deus. Essa graça do Senhor, ela é irresistível. E louvado seja o nome do Senhor por essa tão grande e maravilhosa obra. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Vamos então entregar a nossa vida ao Senhor, orar pela situação do país, orar pelas autoridades, orar pela situação da saúde e também pela sua vida nesse momento, confessando os nossos pecados e já também orando para que o Senhor fale ao nosso coração pela sua palavra que será pregada a seguir. Feche seus olhos, junte-se aí com a sua família, vamos todos falar com Deus mais uma vez. Ó Deus bendito, como é bom saber, Senhor, que Tu és o pastor, o supremo pastor, aquele que guia as nossas vidas por águas tranquilas,
aquele que refrigera a nossa alma em momentos difíceis, aquele que nos conduz a pastagens verdejantes, Senhor. Como é bom saber que o Senhor nos ama a tal ponto de entregar a sua vida para nos buscar, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos ama de tal forma que o Senhor não permite que andemos em caminhos tortuosos, Senhor, mas o Senhor mesmo vai adiante de nós e nos busca, Senhor. O Senhor nos traz de volta, o Senhor nos chama para fora, Senhor. Essa é a grande verdade que a palavra de Deus revela, Senhor, foi profetizado um dia e foi cumprido na história, Senhor. O Senhor morreu naquela cruz e o Senhor ressuscitou. E é por isso que estamos aqui, todos nós, para invocar o teu santo nome, Senhor, e te adorar em espírito e em verdade. Nesse momento, Senhor, nós queremos te clamar, ó Deus, tenha misericórdia sobre a nossa nação, Senhor. Tenha misericórdia sobre as demais nações, ó Deus. Ó Deus, te pedimos, Senhor, que tu venhas com poder sobre a situação da saúde do nosso país, da situação do coronavírus, Senhor, e também o que está acontecendo nas outras nações, Senhor, porque tu és o médico dos médicos, mas também tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ó Deus, nós confiamos no teu poder, ó Deus. Sabemos, Senhor, que os cientistas trabalham, os médicos trabalham, mas todos o fazem debaixo da tua soberania, Senhor. E é com essa confiança que nós queremos te pedir que tu derrames as tuas ricas bênçãos sobre os profissionais da saúde, sobre, Senhor, os médicos, sobre os cientistas, sobre os profissionais de limpeza, ó Deus, sobre aqueles que estão trabalhando nesse momento, Senhor, que precisam sair de casa e se expor a um nível certo de risco, ó Deus, seja, Senhor, com os bombeiros, seja com os policiais, ó Deus, seja com os oficiais de justiça que agora cumprem mandados, Senhor, em plantão, seja, Senhor, com todos os profissionais que trabalham, Senhor, enquanto alguns de nós precisamos estar em situação de isolamento, ó Deus. Que tu não permitas, Senhor, que o mal aconteça com eles, Senhor. Que tu acampes os teus anjos ao redor, ó Deus, e proteja, Senhor, de qualquer mal, perigo, seja, Senhor, por transmissão viral, seja outros perigos, ó Deus, que tu guarde, Senhor, aqueles que precisam de ti nessa hora, Senhor. Nós queremos te entregar também, Senhor, as vítimas do coronavírus, queremos te entregar, Senhor, aos teus cuidados, Senhor, aos familiares, aqueles que precisam ser consolados nessa hora pelo teu Santo Espírito, ó Deus. Venha habitar com as famílias, venha habitar com os doentes, com os enfermos, Senhor. Senhor, traga a tua cura, ó Deus, e consola, Senhor, os corações daquelas famílias que foram vitimadas, Senhor, em seus parentes por conta dessa doença e também, Senhor, por outras doenças que têm acontecido hoje, ó Deus. Traga, Senhor, à nossa memória aquilo que nos dá esperança, Senhor, que é saber que o teu Filho amado Jesus Cristo há de voltar um dia e nos levará para sempre para o teu reino celestial, onde não haverá doença, nem dor, nem choro, Senhor. Mas enquanto aqui caminhamos a nossa vida, que possamos caminhar, Senhor, com confiança no Senhor, com esperança em Ti, sabendo, Senhor, que não pertencemos a essa condição terrena, mas que estamos caminhando para uma morada celestial, ó Deus. Nesse momento, Senhor, pedimos que o Senhor abençoe a Tua palavra, que o Senhor possa trazer ao nosso coração a revelação que nós estamos precisando nessa noite, ó Deus. Que Tu possas iluminar aos nossos corações, as nossas mentes, para compreendermos a Tua palavra e guardarmos a Tua palavra no nosso coração. É o que nós desejamos, é o que nós pedimos, Senhor, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, abra então a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 10, verso de 1 a 15, é o texto que nós vamos meditar nessa noite. João capítulo 10, versículo de número 1 ao versículo de número 15. E eu vou fazer a leitura agora na versão Almeida, revista e atualizada, que é a versão mais comum
que todos nós temos nas nossas Bíblias. João, capítulo de número 10, verso de número 1 ao verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem e reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor, belíssima palavra do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esse texto cai como uma luva nos dias em que estamos vivendo, em dias em que muitos estão procurando a sua segurança em tantas coisas, em tantos recursos, em tantas estratégias, em tantas e tantas situações, mas que muitas vezes, por não conhecerem aquele que é o único que pode trazer segurança não apenas para a vida, mas também para a alma, muitas pessoas têm vivido muita desesperança nos dias de hoje. Lendo nesse texto, essa parábola do Senhor Jesus Cristo, vemos que o nosso Senhor está aqui declarando a vontade dele, o desejo dele e talvez, certamente, um fato que nós temos olhado pouco nos dias de hoje, mas um precioso cuidado de Deus a respeito de nós. Jesus se apresenta como um supremo pastor, como um bom pastor, e talvez não haja figura melhor para representar o cuidado de Deus do que essa figura que é tão explanada nas Sagradas Escrituras, que é o pastoreio de Deus sobre as nossas vidas, o que se faz de forma suprema e infalível quando Jesus Cristo diz: eu sou o pastor da vida de vocês. Nesse texto precioso, nós identificamos essas características do bom pastor que é Jesus Cristo. Nós vemos que ele é o bom pastor e ele chama as suas ovelhas pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora para encontrar pastagem. É um pastor que se põe adiante das suas ovelhas e leva a pastos verdejantes. É um pastor que veio para dar vida e dar vida em abundância às suas ovelhas. Mas não apenas isso, ele dá a sua própria vida para que as suas ovelhas tenham vida. E não somente isso, ele conhece as suas ovelhas conhecem o pastor. E ele diz no verso 16
que ele ainda tem outras ovelhas a buscar, que não são nesse aprisco, mas ele há de conduzi-las para que haja um rebanho e um pastor. É um texto que nos fala sobre segurança em Deus. É um texto que, nesses dias de aflições, de dúvidas, de angústias, faz com que a nossa mente se volte para o fato de que eu e você temos um pastor. Todos nós somos pastoreados espiritualmente pelo Senhor Jesus Cristo. Se houve um dia na sua vida ou na sua história que você duvidou a respeito do cuidado de Deus, saiba você e saiba eu que eu e você temos um pastor que cuida da nossa vida, que deu a vida por nós e que nos conduz a caminhos de salvação. O apóstolo Paulo, pensando na segurança em Deus, nessa confiança infalível de que nós somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo, ele profere na sua carta aos Romanos uma das maiores declarações de fé do cristianismo. Ele olha e faz uma pergunta, ele diz assim: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a tribulação? Será a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? E Paulo, cheio do Espírito Santo, vai proferir essa grande declaração de fé, dizendo: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade e nem qualquer outra criatura há de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso supremo pastor. De modo que não há força maligna, seja entre os homens ou seja no inferno, que possa nos tirar dos braços do supremo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, que, como você leu nesse texto, ele dá a sua vida pelas suas próprias ovelhas. No entanto, irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é para o fato de que Jesus se revelar como um bom pastor. Isso é óbvio. Isso está claro nas Sagradas Escrituras. Nós não temos dúvidas de que o Senhor Jesus Cristo é o pastor das nossas vidas. Mas a provocação que esse texto também nos faz é nos perguntar se nós estamos sendo ovelhas que correspondem aos cuidados desse pastor. Ou seja, que Jesus é o pastor, isso está claramente revelado, mas a pergunta: o que esse texto nos mostra também com relação às ovelhas? Esse texto fala do pastor, fala dos mercenários, mas também fala de reações que as suas ovelhas têm, as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Nós que cremos nele, precisamos ter na nossa vida para que a gente ande como ovelhas fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Jesus aponta algumas diretrizes, alguns valores, alguns princípios que devem nos nortear hoje, para que nós então sejamos encontrados não apenas ovelhas de Cristo, mas ovelhas fiéis a Jesus Cristo, o único pastor, ovelhas que seguem ao comando do pastor e que não se desviam dos seus caminhos. Como ser uma ovelha fiel a Jesus Cristo, o bom pastor? É o tema que eu quero pensar com você nessa noite, com base no texto que nós lemos, João capítulo 10, de 1 a 15. Vamos então entrar no texto e perceber em primeiro lugar que para que eu e você sejamos ovelhas fiéis ao Senhor Jesus Cristo, é preciso que a gente grave no nosso coração, que a gente reconheça, que a gente declare que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho a ser seguido. Jesus Cristo é o único caminho a ser seguido. E para eu ser uma ovelha fiel a Jesus Cristo, eu preciso entender isso. Essa verdade você encontra nos versos 2, 7, 9 e 11 desse texto. Olha o verso 2, o que diz: aquele que, porém, entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Jesus é o pastor.
Verso 7, Jesus vai se mostrar como eu sou a porta das ovelhas. O verso 9, Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Verso 11, Jesus repete essa ideia. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Meus irmãos, essa é uma verdade sublime. A entender que Jesus é o único caminho. É uma verdade muito sagrada das Escrituras, mas difícil de ser sustentada nos dias de hoje, muito por causa diante de uma sociedade pluralista como nós estamos vivendo. Essa sociedade de hoje que aceita todo tipo de valor. Nos dias de hoje, nós observamos na sociedade duas tendências muito complicadas para vivermos um cristianismo autêntico. A primeira dessas tendências é a tendência do relativismo. E o que diz o relativismo? O relativismo hoje nos diz que, por exemplo, não existem verdades absolutas. Toda verdade é relativa. Não existe certo, não existe errado. O que existe é a opinião de cada um. Cada um tem a sua verdade. O mundo pensa assim. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e ai de mim se eu disser que a minha verdade é a verdade e a sua verdade está errada. O mundo pensa desse jeito. Mas há uma outra tendência nos dias de hoje que tem acontecido, que é a tendência do ecumenismo religioso. E o ecumenismo religioso é quando você diz assim, olha, todas as religiões são boas. Todos os caminhos levam a Deus. Nós precisamos reunir todas as religiões, todas as fés, todas as pessoas que creem numa divindade sob uma única bandeira. Nós precisamos reunir todas as religiões sob uma única declaração de fé, e não importa o Deus que você acredita, porque o que importa é nós sermos felizes e termos algum relacionamento com Deus. O mundo de hoje pensa assim. E qual é o problema dessas tendências, dessas formas de pensar que o mundo tem hoje? O problema, irmãos, é que a palavra de Deus é uma verdade absoluta, irrefutável. E não apenas isso, a palavra de Deus é a única palavra verdadeira. Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. E os outros deuses são falsos deuses. O verso 2, Jesus se apresenta como um único pastor. Ele diz, eu sou o pastor, e não um pastor dentre vários pastores. O verso 7, nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, eu sou a porta. Eu não sou uma porta dentre outras portas que você pode escolher se você quiser. Eu sou a porta. Quem entra por mim encontra salvação. Quem não entra está perdido. O verso 9, Jesus se mostra como o Salvador das suas ovelhas e não como um Salvador dentre vários salvadores possíveis nesse mundo. Jesus não é um dos caminhos possíveis para Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai, a não ser que seja lavado e regenerado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a verdade, que todo aquele que é ovelha fiel de Jesus Cristo tem que assumir. Nós precisamos entender isso, irmãos. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. E nós precisamos declarar essa verdade ao mundo. Precisamos fazer valer o primeiro mandamento da lei de Deus, que nos diz, não tenha outros deuses na sua vida diante de mim. Esse é o primeiro passo que nos torna dignos de sermos chamados ovelhas fiéis a Jesus Cristo, o único e supremo pastor, o único caminho que nos leva a Deus, a única porta que eu e você precisamos atravessar de fato e de verdade para encontrar a salvação. Segundo lugar, para que nós sejamos ovelhas fiéis ao Senhor Jesus Cristo, este texto nos mostra
que nós precisamos não apenas entender que Jesus é o único caminho, mas nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer o bom pastor. E o que está nos versos 14 e 15. Verso 14, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus está dizendo: eu conheço você, que é ovelha de Cristo. Mas você, sendo ovelha de Cristo, você precisa conhecer a mim. E conhecer a Jesus, irmãos, talvez seja uma das maiores ênfases do Novo Testamento. E certamente se trata de algo essencial. É uma essencialidade da vida cristã. Conhecer o pastor a quem nós estamos servindo e sendo guiados por eles. É impossível nós dizermos para nós mesmos que nós amamos a Deus sem que isso provoque em nós um desejo imenso de conhecê-lo. O verso de número 14, que fala desse conhecimento mútuo, Jesus nos conhece e nós conhecemos a Ele, fala de um conhecimento muito mais do que teoria, muito mais do que simples religiosidade, muito mais do que a gente ter um nome de crente ou de ser membro de uma igreja, mas nos fala de relacionamento profundo e de intimidade com Jesus, de querer conhecer profundamente e intimamente quem é o seu Salvador. Essa é uma verdade que se espalha pelas Sagradas Escrituras, o conhecimento de Deus. Quando você pega os salmistas para ler, você percebe que os salmistas tinham um desejo de conhecer a Deus e manifestam isso nos salmos, que parecem que eles querem sair da terra e pisar logo onde é a casa do Senhor, onde o Senhor habita, na presença de Deus. Você lê salmos que dizem assim: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face do meu Deus? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Bem-aventurados são aqueles que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, Senhor. Um dia nos teus átrios vale mais do que 1000, e eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. É um desejo profundo de conhecer a Deus. O profeta Jeremias, ele vai dizer que conhecer a Deus para nós é motivo de alegria, de glória, de regozijo. Ele diz que os sábios não devem se gloriar na sua sabedoria, nem os fortes na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer a Deus e saber que Deus é o Senhor. O profeta Oséias vai dizer que a nossa necessidade não é apenas de conhecer a Deus, mas conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. É um processo de vida, porque Deus quer de nós misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos, mais do que adorações vazias, mais do que cultos repetitivos no coração, mais do que robotismo religioso. Jesus quer de nós que nós vivamos em misericórdia e prossigamos em conhecer a Deus. O profeta Oséias vai advertir o povo dizendo que o povo que não conhece a Deus, ele é destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas se de um lado o povo que não conhece a Deus e a ovelha que não conhece a Cristo é destruída pela falta desse conhecimento, o profeta Daniel vai dizer de outro lado que o povo que conhece o Deus que tem
é um povo forte e é um povo ativo. A ovelha que conhece a Cristo, o crente que se relaciona com Jesus, que busca conhecê-lo em intimidade, é um crente forte, porque ele reconhece que o Senhor é a sua força, e é um crente ativo, é um crente que não se omite em servir ao Senhor, mas que antes vive para a glória de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo foi muito mais além do que os salmistas poderiam ir, foi muito mais além do que a revelação que os profetas do Antigo Testamento disseram, e na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 desse evangelho, orando por mim e por você, orando pelos seus discípulos, o nosso Senhor vai dizer que conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo se trata da própria essência da vida eterna, irmãos. Se nós cremos em Jesus, se nós cremos na nossa salvação, se nós cremos na vida eterna, essa certeza de salvação deveria provocar em nós uma sede de conhecimento de Deus enorme, muito mais do que nós estamos tendo hoje. E a pergunta que nós fazemos nessa noite é o que nós precisamos aprimorar na nossa vida para que então esse conhecimento de Deus seja alcançado. E eu creio, irmãos, de coração, que nós hoje precisamos resgatar as duas disciplinas básicas da vida cristã. E essas disciplinas são palavra de Deus e oração. Oração e palavra de Deus são as duas disciplinas principais da vida cristã. São as duas práticas que Jesus quer de nós para que nós cresçamos em conhecimento nele. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, nas Sagradas Escrituras, nós buscamos o conhecimento de Deus, fortalecemos a nossa mente, e quando nós desenvolvemos uma vida de oração e uma vida que é transformada pela oração, nós buscamos e alcançamos intimidade com Deus e fortalecemos o nosso coração. Mas eu chamo a sua atenção para o seguinte fato: somente vida de palavra sem oração não resolve. Somente vida de oração sem a palavra de Deus também não nos faz crescer em conhecimento. Se eu tiver muito conhecimento de Deus, souber muito de Bíblia, tiver muita palavra, mas eu não refrigerar a minha mente pela vida de oração, eu me torno uma pessoa fria, cética, arrogante, sem fervor espiritual e até mesmo incapaz de crer que Deus pode realizar milagres poderosos hoje. Há muitas pessoas, irmãos, que, como Jonathan Edwards dizia, tem muita luz na cabeça, mas não tem fogo no coração. Há muitos crentes que sabem muito de Bíblia, mas não vivem a intimidade que só a vida de oração pode produzir em nós. De outro lado, se nós só tivermos uma vida de oração sem o alimento sólido das Sagradas Escrituras, a tendência é nós nos tornarmos pessoas místicas, sincréticas e facilmente arrastadas pelo primeiro vento de doutrina que bater na porta da nossa casa. Há muitos crentes que têm uma vida de oração sólida, mas por não crescerem no conhecimento de Deus, são voltadas para as falsas crenças. Não têm a renovação que só a palavra de Deus, só o conhecimento de Deus pode trazer à nossa vida. Nosso Senhor Jesus Cristo fala seriamente quando ele diz no verso 14: eu sou o pastor da sua vida, eu conheço a sua vida. Mas o que ele quer perguntar nessa noite: você conhece a mim o suficiente? Você está buscando esse conhecimento? Você tem tido vida de oração nesses dias? Você tem vida dedicada a entender e meditar nas Sagradas Escrituras? Assim fazendo, irmãos, nós seremos reconhecidos como ovelhas fiéis a Jesus Cristo. Terceiro lugar, para ser uma ovelha fiel a Jesus Cristo, nós precisamos não apenas aprender, não apenas crescer em conhecimento, mas a nossa prática tem que mudar. Nós precisamos, então, seguir somente a Jesus. Verso 3, Jesus diz que para o pastor, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome e as conduz para fora. Verso 4 vai dizer
que depois de fazer sair todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas e as ovelhas o seguem. Seguem porque reconhecem a voz do pastor. E seguir somente a Jesus, queridos irmãos, se trata de uma área desafiadora da vida cristã. Se trata em um dos maiores desafios hoje, diante de uma sociedade tão plural. É crescermos e desenvolvermos em um assunto que é muito esquecido hoje, que se chama santidade. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. É o conhecimento de Deus em prática nas nossas vidas. Quando se fala em santidade hoje, nós não estamos falando aqui de nós nos acharmos santos e bons o suficientes. Pelo contrário, é reconhecer que o Senhor começa em nós um processo no nosso coração, pelo qual ele vai nos libertando do domínio do pecado, da prática do pecado, das antigas influências. E é o que Jesus está dizendo nesse texto: eu vou adiante de vocês que são ovelhas, eu tomo o controle do rebanho. Agora, vocês que são meu rebanho, precisam entender que vocês precisam me seguir, que vocês precisam imitar, que vocês precisam caminhar nos meus caminhos. E esse é o grande projeto de Deus para a nossa vida terrena. Não é apenas nos conduzir para a salvação, mas é que nesse processo, nessa caminhada, onde Jesus nos conduz, ele vai nos moldando hoje a sua própria imagem e semelhança. No entanto, irmãos, há um obstáculo terrível nesse caminho para quem quer que queira se aproximar de Deus. E esse obstáculo se chama pecado. Se chama pecado. A falta de conformidade com a lei de Deus é a derrapagem no caminho, é o que nos afasta de Deus de fato. Todo aquele que tenta se aproximar de Deus precisa entender que deve travar uma luta contra os seus próprios erros. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, vai dizer que esse desafio é enorme, porque nós somos pessoas estranhas, irmãos. Nós somos seres ambíguos. Nós somos paradoxais nas nossas atitudes. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 7 que o bem que nós queremos, nós não fazemos. Mas o mal que nós tanto repudiamos, que nós tanto falamos contra, que até nós olhamos nas atitudes dos outros, é justamente o mal que nós praticamos. E no final do capítulo 7, você vê o apóstolo Paulo entrando em desespero, dizendo assim: desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E antes dele perder as esperanças, lá em Romanos 7:25, Paulo vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que mesmo sendo na carne, escravo do pecado com a mente, eu sou escravo da lei de Deus. Jesus diz que todo aquele que quer ser ovelha de Cristo, que ouve a voz do pastor, deve ter essa reação de entender que ele é o caminho, de seguir em conhecimento a ele, mas também segui-lo em atitudes, vendo o pastor que está à sua frente e vendo a sua vida sendo moldada por esse pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. E em quarto e último lugar, Jesus nos diz que para sermos ovelhas fiéis a ele, nós temos que ter a atitude, irmãos, de repudiar o ensino dos falsos mestres e das suas heresias que destroem o rebanho de Cristo se nós não vigiarmos. O verso de número 1, Jesus Cristo fala que aquele que não entra pela porta, mas que tenta subir por outra parte do aprisco, é ladrão e salteador. Verso 5 diz que mesmo os ladrões tentando vir, as ovelhas não querem seguir, mas fogem dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Verso 8 diz que os ladrões e salteadores podem vir, mas as ovelhas de Cristo não lhes dão ouvido. E no verso 12 Jesus diz que o mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo vir, mas não faz nada para impedir isso. E faz isso porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, irmãos. E aí Jesus está nos mostrando
com essas figuras, ladrões, mercenários, que nós temos que nos preparar como ovelhas de Cristo contra a influência, ao engano religioso, ao ensino errado dos falsos mestres. E a pergunta que muitos intérpretes fazem é: a quem Jesus se refere nesses versículos que nós lemos, no contexto em que nós lemos, com base no capítulo anterior de João. Nós sabemos que Jesus traz essa advertência contra os fariseus, que eram aqueles que tentavam deturpar o ensino de Deus, que se levantaram como grandes opositores ao Evangelho. E Jesus fala: vocês não devem dar ouvidos à voz dos estranhos, mas sim apenas do pastor. E quando a gente olha esse texto numa visão ampla do Novo Testamento, nós entendemos também que essas palavras de Jesus se aplicam aos falsos mestres, a todos aqueles que ensinam de forma contrária à palavra de Deus ou procuram acrescentar verdades a ela com o objetivo de ludibriar, de enganar, de dispersar o rebanho de Cristo. O mundo de hoje em que nós vivemos é um mundo que tem sido bombardeado pelos falsos ensinos, irmãos, pela proliferação dos falsos mestres. Você liga a televisão hoje e você vê falso mestre pregando na TV. Você liga o rádio, tem falso mestre no rádio. Você abre um jornal ou ouve uma música, tem falso mestre no jornal e tem falso mestre cantando nos dias de hoje. O evangelho que é proclamado hoje é um evangelho místico, sincrético, contaminado por práticas pagãs, por rosas ungidas, por toalhas suadas, por copos de água em cima do rádio e por tantas e tantas práticas feitas como obras de falsos mestres, com o intuito de dispersar as ovelhas de Cristo. E os falsos mestres, irmãos, é preciso dizer isso, que eles são a maior arma do inimigo. A maior arma do inimigo é o falso ensino. É que a gente ande crendo em verdades que não estão amparadas na palavra de Deus. A maior arma do diabo não são as pessoas endemoniadas, não é qualquer outra manifestação sobrenatural, mas é justamente cegar o nosso entendimento para que a gente se esqueça das verdades de Deus, para que a gente ande frustrado, para que a gente se esqueça que Jesus Cristo é o supremo pastor das nossas vidas. Os principais agentes demoníacos no mundo, irmãos, estão trajando ternos e gravatas bonitos e elegantes, estão nos púlpitos não de igrejas de Cristo, mas de sinagogas de Satanás, como a palavra de Deus nos afirma. Olha, por exemplo, o que Pedro vai dizer na sua segunda carta. Ele diz que os falsos mestres introduzem heresias destruidoras de forma dissimulada. Segunda de João vai dizer que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, não tem a presença de Deus. E todo aquele que dá boas-vindas a falsos mestres se faz cúmplice das suas obras más. Queridos irmãos, para que eu e você sejamos ovelhas fiéis a Cristo, a gente tem que ter uma coisa que está faltando nos dias de hoje, é discernimento espiritual. É ter a palavra de Deus gravada na nossa mente e no nosso coração, a fim de que todo e qualquer ensino que seja contrário às Escrituras seja repudiado em nome de Jesus, mesmo que esse ensino faça chover milagres todos os dias, como já dizia o reformador Martinho Lutero. A nossa necessidade não é de bênçãos, a nossa necessidade é de Deus. A nossa necessidade não é de ser abençoado, a nossa maior necessidade é a presença do nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo, o único que pode nos conduzir à salvação e o único que traz a verdade para nós, o único que tem palavras de vida eterna. E nós precisamos crer nisso, e nós precisamos guardar isso e seguir com força nesse conhecimento de Deus. Meus irmãos queridos, para sermos ovelhas fiéis ao bom pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor, é necessário entender que isso não é uma tarefa fácil. Ser uma ovelha de Cristo implica que a gente saia da nossa zona de conforto.
implica que a gente saia da vidinha meramente religiosa, a vidinha robotizada de nós simplesmente sermos crentes teóricos, termos o nome de crente. Jesus nos chama para nós sairmos dessa zona de conforto, nos portarmos com responsabilidade diante do reino de Deus, diante do chamado que Deus tem para a nossa vida, para a salvação, para sermos servos de Deus e ovelha de Cristo. Para que isso aconteça, a gente precisa entender que é necessário que a gente se renuncie, que a gente morra para esse mundo, da mesma forma que Jesus Cristo, o nosso pastor, deu a sua vida por nós e seguimos a Ele somente. É preciso que a gente abandone os maus caminhos em que a gente está vivendo e se volte para Jesus, conhecendo Ele, tendo Ele como o nosso único Senhor e Deus. É vivermos o reino de Deus, entendendo que o Senhor Jesus Cristo agora governa nossa mente, governa nosso coração. Ele é Rei e Senhor sobre a nossa existência. E aí nós seremos reconhecidos e aprovados diante dele. O que me consola também é perceber que no verso 16 desse capítulo, Jesus vai dizer: eu ainda tenho outras ovelhas a buscar, não estão aqui nesse aprisco, mas a mim convém conduzi-las. Quando eu chamar elas, elas vão ouvir a minha voz. Então vai haver um rebanho e um pastor. Não existe coração de pedra, querido irmão, querida irmã, que Jesus não possa transformar num coração de carne, que Jesus não possa penetrar. Não existe vida irrecuperável. Aquele que é a ovelha de Cristo será buscado no tempo. Nós que já fomos buscados, então precisamos entender duas coisas. Precisamos, em primeiro lugar, entender que nós precisamos prosseguir nesse caminho como ovelhas fiéis a Cristo, não fiéis a religiosidades, mas fiéis ao santo evangelho de Deus. Fiéis à ideia de crescermos no conhecimento de Deus. E aplicarmos essas verdades que já nos alcançou e entender também que a nossa missão nesse mundo como ovelhas de Cristo é anunciarmos o reino do nosso Deus, do nosso soberano pastor, a fim de que todos aqueles que ainda não foram alcançados por essa graça sejam na soberania e no tempo de Deus devidamente alcançados pelo Senhor. Ser uma ovelha fiel a Cristo nos encoraja a orar de forma consagrada por aqueles que ainda não foram alcançados. Aí o Senhor Jesus Cristo nos diz: eu estou reunindo o meu rebanho para que haja um rebanho e um pastor. Deus nos abençoe, irmãos, que possamos então viver estas verdades agradando o nosso Deus e sendo ovelhas fiéis a Jesus Cristo, o único e supremo pastor que pode nos dar a vida eterna. Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Amém. Vamos orar, queridos irmãos. Vamos colocar diante de Deus estas causas e pedir ao Senhor a sua misericórdia para que isso encontre a devida aplicação na nossa vida. Feche seus olhos. Quero orar por você também, pelas suas necessidades, que Deus já sabe. Deus já sabe. E aqui nós apenas praticamos aquilo que o Senhor já nos ensinou, que é conversar com Deus, que é levarmos a Ele os nossos motivos de oração. Vamos falar então com Deus. Ó Senhor, te louvamos, te bendizemos, Senhor, aqui por este culto que prestamos ao Senhor, fazendo isso pela internet, Senhor, mas com a mesma iniciativa, com o mesmo espírito, com a mesma atitude de adoração, Senhor, como se estivéssemos reunidos num templo, Senhor, ou numa casa, ou em qualquer outro lugar, Senhor. Sabemos, Senhor, que as circunstâncias que vivemos hoje são passageiras, Senhor, e que não há crise, Senhor, que seja eterna, Senhor. Sabemos, ó Deus, que o céu não está em crise. A terra pode estar, Senhor, mas o Senhor está reinando no seu santo trono, Senhor. E sabemos, Senhor, que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo o teu soberano propósito, Senhor. Ó Deus, louvado seja o teu nome, seja, Senhor, engrandecido na nossa vida, Senhor. Seja louvado o teu santo nome, porque os teus feitos, as tuas obras, Senhor, as tuas bênçãos têm nos alcançado hoje, Senhor. E nós sabemos disso. Te louvamos pela nossa salvação, Senhor. Te louvamos pela cruz de Cristo. Te louvamos porque o Cordeiro de Deus morreu e ressuscitou por nós, Senhor. E isso é a maior bênção que nós podemos ter. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Supremo Pastor, presente nas nossas vidas, Senhor. E é ao Senhor Jesus que nós queremos nos submeter, Senhor, e pedimos a tua ajuda para entrarmos, Senhor, com o nosso coração nas profundezas desse conhecimento de Deus, de entendermos quem é Jesus, de termos o discernimento, Senhor, para que a nossa vida não ande em práticas erradas, Senhor, que a gente, Senhor, não dê ouvido aos falsos mestres, profetas, falsos pastores, falsos crentes do nosso tempo, mas que nós ouçamos e sigamos apenas a voz do Senhor Jesus Cristo, que é o Rei, que é o Senhor e o Supremo Pastor, o bondoso pastor que conduz a nossa vida, Senhor, para pastos verdejantes, Senhor, que refrigera a nossa alma, que nos guia pela vereda da justiça por amor ao seu nome e que nos dá a vida eterna, Senhor. Nós te louvamos por isso, ó Deus. E também, Senhor, na tua presença, na presença de Jesus, nós entregamos, Senhor, os enfermos e doentes, nós entregamos, Senhor, os necessitados, entregamos, Senhor, os ansiosos, os aflitos, os preocupados, Senhor, entregamos, Senhor, o nosso país, entregamos o presidente, os governadores, os médicos, Senhor, os garis, ó Deus, todos os trabalhadores que são importantes, Senhor, nos nossos dias, na situação dessa pandemia, Senhor, nessa situação de quarentena, ó Deus, onde muitas vezes, Senhor, a nossa mente, o nosso coração entra num mar terrível de angústia, Senhor, mas queremos pedir em nome de Jesus que essa situação que estamos vivendo, Senhor, que nós já sabemos que vai passar, possa passar diante dos nossos olhos, Senhor, com a nossa tranquilidade, Senhor, com a paz de Deus que excede todo entendimento, com a presença de Jesus, com a consolação do Espírito Santo, com Deus na nossa vida, Senhor. Nos dá discernimento, ó Deus, nos dá sabedoria, para que a gente viva e entenda, Senhor, essas verdades consoladoras do Evangelho, que fala que o Senhor Jesus é o nosso pastor e nada há a temer, Senhor, porque tudo está no controle, Senhor, da tua poderosa mão. Nem morte, nem vida, Senhor, nem anjos, nem principados, nem qualquer outra coisa vai nos separar do teu grandioso amor, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos dá, Senhor, uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus Cristo. É o que nós desejamos, pedimos e queremos alcançar em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor supremo, bom e eterno pastor. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora, ouvindo a palavra de Deus, louvando o nome do Senhor. E eu quero fazer aquele pedido que eu faço sempre, você já sabe. O propósito da gente é estar evangelizando a todos, para que você agora compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos nas redes sociais e também entre agora no YouTube, se você não fez ainda, e siga o nosso canal. Nós estamos reunindo esforços para chegarmos a 1000 inscritos. Sabemos que é uma tarefa longa e difícil, mas todos nós temos amigos e podemos compartilhar os vídeos da nossa congregação para que muitas pessoas sejam alcançadas. E a nossa intenção é de, alcançando 1000 inscritos, também podermos transmitir ao vivo os nossos cultos, os nossos estudos, as nossas pregações e outras atividades que virão pela frente. Então, por isso, você entre agora no YouTube,
digite lá IPB Valqueire, vai aparecer o nosso canal e você clica no botão inscrever-se e clica naquela sinetinha para você receber as notificações. Sempre que a gente enviar um vídeo, você vai receber uma notificação e aí você vai poder estar sintonizado com a gente, com os nossos estudos e programações. Deus abençoe sua vida, Deus te dê uma semana abençoada e até a quarta-feira, às 19h30, nosso estudo bíblico sobre as bem-aventuranças. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique com Deus. Um abraço e Deus te abençoe.